Na vida tem shows, espetáculos e pregações para todos os gostos. Cabe cada um escolher aquilo que é de acordo com a sua natureza. Bom dia no glorioso nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Bem, eu tenho uma frase aqui de Alisson Gonçalves e ele escreveu assim: profeta falso só tem voz onde tem público falso para lhe dar ouvidos. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não podem se justificar estar numa coisa errada porque não tem meios de aprender. Então houve um tempo que as coisas eram mais difíceis, não tinha local para você aprender, muitas pessoas se tornaram adultas analfabetas, nascidas no interior, nas roças, mas hoje o conhecimento ele é acessível. Ele é acessível em todos os campos, mesmo nos locais mais distantes. As coisas já não são como eram. A ciência se multiplicou. E graças a esta multiplicação da ciência, conforme foi profetizado ainda no tempo por Daniel, ela tem se multiplicado. Então os meios das pessoas adquirirem conhecimento ficou mais fácil. A gente parou de ir para a escola muito novo ainda, criança, entrando na adolescência, e depois fizemos um pequeno curso por correspondência da língua portuguesa. Então a gente estudava e respondia os questionários. Sem o professor, tem que ter vontade, para adquirir um pouco de conhecimento. Mas veja bem, hoje, com o advento da internet, você tem Bíblias à sua disposição, até lidas já, sem precisar de você ler. Você pode colocar a leitura da Bíblia enquanto você está cozinhando, enquanto você está fazendo um outro serviço que não atrapalhe, e você então vai ouvindo a palavra. Mas, mesmo assim, existem centenas e milhares de pessoas que não conhecem a Bíblia. E por que não conhecem? É porque não tem recursos para conhecer? Não. É porque deixaram que alguém, as pessoas, é porque deixou que alguém lhe furasse a orelha e impedisse que ele ouvisse a voz de Jesus. Jesus, em João capítulo 10, ele traz algo muito essencial em relação a este assunto. A quem você dará atenção? A que você dará atenção? E que tipo de pregação vai te atrair? Que tipo de culto vai te atrair? Então nós compreendemos isto, que a todos é dada a oportunidade de escolha. Agora, quando você permite que alguém fure a tua orelha e prive você
de buscar entendimento, conhecimento, mas só pode ouvir o que aquele sistema fala, isso quer dizer, você se torna um evangélico de orelha furada. Não pode mais ouvir. Ainda que ouça, não tem capacidade para sair do sistema. É uma prisão. E aquilo não há compreensão através da sua mente para chegar ao seu coração. Então, veja bem, e usando-se de artimanhas e de um certo tipo de lavagem cerebral e de dons também, hein? Os líderes, os pregadores, os pastores, eles aprisionam a pessoa no sistema que eles querem aprisionar. Profeta falso só tem voz onde tem público falso para lhe dar ouvidos. Então eles dão ouvidos e estão satisfeitos com aquilo. Então, se está satisfeito com a vida que leva, com o que ouve, com o que come, com o que fala, siga em frente. Mas Jesus diz assim, a respeito de ouvir a sua voz. Olha só, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas as pessoas enganadas pensam que há vida fora de Jesus. E no verso 14, Jesus diz, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Mas as pessoas às vezes ouvindo não conseguem compreender aquelas palavras. Porque os seus corações estão endurecidos, os seus ouvidos estão agravados, para que não possa compreender a palavra do bom pastor. Não conhecem a voz do bom pastor. Mas Jesus disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz. E ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Como pode as pessoas não compreenderem isto? Que o sistema natural de líderes religiosos, ele é fora do Evangelho de Jesus. Por isso eles se divergem entre si. Então você chega numa cidade, pode ser pequena, poucos habitantes, e ali tem uma diversidade de templos. E até mesmo dentro do mesmo sistema. Um não combina com o outro. Eu poderia citar aqui nomes de sistemas religiosos. Por exemplo, chamado Assembleia de Deus. Mas eles se divergem entre si. Tem os seus fundadores. Então, esses dias eu ouvi ele é membro da minha igreja. Então, disputam os membros, né? O membro é disputado. Mas Jesus não disputa com o diabo.
a respeito dessas coisas. Porque quando ele fala quem é ovelha de Jesus, quando ele ouve as palavras de Jesus, então eles sabem se orientar. E as palavras de Jesus não saem do que está escrito. Jesus deixou o exemplo. Leiam as Escrituras, vocês dizem que nelas, creem que nela existe a vida e realmente existe. Lê, elas testificam de mim. Jesus não veio criar uma doutrina própria dele, ele veio para cumprir o que dele estava profetizado. Portanto, ele disse: vocês pensam que eu vim aniquilar, acabar com a lei? Não, nem um tio, nem um jota da lei será omitido. Agora, quem poderia compreender a linguagem de Jesus naqueles dias tem a mesma característica dos de hoje que pode compreender. Olha Jesus dizendo sobre conhecer a sua voz. Ele diz: quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. E o Evangelho ele é pregado para todos. Mas nem todos vão receber o Evangelho. Mas ele deve ser anunciado até os confins da terra. Olha, isso é maravilhoso demais. Mas de modo nenhum seguirão ao estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Então, quem conhece a voz de Jesus, o perfeito Evangelho de Jesus, quando ouve alguém falando algo que é diferente, é contrário às Escrituras, automaticamente ele vai refutar aquilo. Isso não é o que o meu mestre diz. Isso não é o que as Escrituras dizem. Então, portanto, Paulo escreveu com confiança: examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Porque aquele que tem conhecimento daquilo que é bom, tem o entendimento daquilo que é correto, então ele vai saber separar. E não vai dar honra a falso profeta. Por um período de tempo, podem ficar enganados, mas quando ouve a voz do bom pastor, então aquilo mexe com elas por dentro. E isso tem feito esse reboliço no Brasil, porque vocês têm compreendido agora, todos vós que tendes saído desses sistemas falso, não é brincadeira isso não, é falso profeta mesmo. Mas o falso profeta tem voz onde tem público falso para lhe dar ouvidos. Porque eles não conhecem a verdadeira voz do pastor, que é Jesus Cristo. Então eles ficam o seu pastor mesmo aí. Falho, né? Muitos adúlteros, outros mentirosos, hipócritas, mas dão suas vidas por ele. E quando se fala para eles para voltar para a Bíblia, tem uns que têm a coragem de dizer que a Bíblia não vale nada. Esse sim é afoito. Nós não somos, não. E quando nós dizemos que a Bíblia é o poste de segurança, que a Bíblia é a bússola, que a Bíblia é o absoluto,
tudo, qualquer coisa que se for falar em relação à vida eterna, tem que convergir e examinar se aquilo está de acordo com a Bíblia. E não examinar e ver se aquilo está de acordo com o catecismo da sua igreja, do seu sistema caído da graça. Mas você tem que comparar Escritura com Escritura, não com o que o fulano disse da Escritura. Então a gente usa uma frase. Porque se não existisse público para o falso, aí ele deixaria de falar, mas existe público. E olha que eles têm mais público, hein? Mas meus irmãos, minhas irmãs, você que tem escapado e tem voltado para ficar com o que está escrito, deixa a sua alma cantar. Deixa a sua alma jubilar e rejubilar e se alegrar com a palavra de Deus. Cante! Você sim pode dizer: Bíblia, tu és e serás sempre meu condutor. É o mesmo que você estiver dizendo: Jesus, tu és o meu condutor. Então, quando você diz que a Bíblia é a sua bússola, você está dizendo: Jesus Cristo é a minha bússola. O Evangelho genuíno e deixado para nós por Jesus e através do Espírito Santo foi encorajando homens, dando instruções a homens, inspirando, e esta Bíblia chegou até nós por graça de Deus. Que Deus abençoe sua vida e mantenha-te firme e constante neste glorioso absoluto, nesta gloriosa verdade, Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus Cristo, tenham vida e vida abundante.